Olá, gente! É o programa que a Bíblia diz chegando para você mais uma vez. Sou o pastor Ailton Bezerra e com muita alegria, o programa que é nosso, que é meu, que é seu, que já chegou em todas as emissoras de rádio, ou quase todas do Brasil inteiro, e também nas mídias sociais, na TV, e agora aqui com você na Rede para o Bem. O programa que a Bíblia diz de hoje vai falar sobre um tema muito especial, que é o tema família. O artigo 226 da Constituição Federal diz que a família é a célula mátre, né? E deve ter a proteção do Estado. Eu não sei até onde existe proteção, seja no aspecto educacional, psicológico, em todas as áreas da vida, até porque a família tem sofrido muito. Sobre esse tema vamos tratar daqui a pouco e com duas pessoas muito especiais que eu já vou apresentar para você, mas daqui a pouco. Mas vamos fazer o que a gente sempre faz, é o programa que a Bíblia diz. Então eu recebi perguntas aí de internautas, gente abençoadas, que mandaram duas perguntas especiais e eu vou responder, como sempre baseado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz: antes santificar a Cristo em vossos corações, para que estejais preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Então vem comigo, vamos agora à primeira pergunta, vamos lá. Meu filho saiu do armário, sou cristã. E agora? Maria Antônia, de Petrópolis. Maria Antônia, essa pergunta ela é muito pertinente. Eu diria conflituosa diante do que vivemos hoje. Parece que sair do armário está virando até moda. Eu queria até, antes de responder, dar um alerta aos pais. A sexualidade humana ela não é apenas anatômica. Ela não é apenas biológica. A sexualidade é um comportamento aprendido. Estão tentando judicializar desejos e vontades de seres humanos em nosso país. Contudo, se seu filho saiu do armário e você é cristão, o que é que você faz? Você ama. Ele não deixou de ser seu filho. Ele não deixou de nutrir amor por você e você não pode deixar de nutrir amor por ele. Ele continua sendo um ser humano normal. Ele continua sendo uma pessoa. E o filho amado que saiu do seu ventre. Pastor, mas e agora? Agora você vai amá-lo. E como cristã e como mãe, eu lhe faço uma pergunta a todas as mães que me assistem agora, ou a todos os pais. O amor aceita tudo? Claro que não. Se o seu filho ou sua filha, vovô, vovó, ou mamãe e papai, der um tapa na sua face, você vai aceitá-la? Ou você vai aceitar? Claro que não, você vai dizer não. Porque o amor não aceita tudo. Então você não é obrigado a aceitar um comportamento ou uma prática que você não quer. Seja ela sexual, seja ela de vício, seja o que for. É o seu direito como pai. Agora, diga, meu filho, eu te amo 100%, mas discordo da sua prática 100%. Mas você continua sendo meu filho. Se esse for o seu caso, faça isso. Cumpra a palavra de Deus. Filho é filho, a despeito das suas posições. Ame-o, e eu tenho certeza que o seu amor vai salvar o seu filho. Gostou da nossa resposta? Se gostou, envie agora a sua pergunta. Vai lá no meu Instagram, @PRAiltonBezerra, @PRAiltonBezerra, e envie sua pergunta. Pode até ser em vídeo, no direct. Eu vou ter o prazer de passar você aqui na TV, como eu fazia e fiz muitas vezes para a cidade de Petrópolis durante 2 anos, e as pessoas mandavam seus vídeos. Era muito legal. Então, mande agora a sua pergunta. Se você gostou, ou se você não gostou. Que Deus te abençoe. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Vamos agora à segunda pergunta. Esse é o programa O que a Bíblia diz e eu sou o pastor Ailton Bezerra. Vamos lá. Eita, rapaz. Meu esposo me traiu. Não consigo perdoar. Anônima do Meia. Bom, minha irmã Anônima do Meia, eu entendo você não querer expor o seu nome, mas o esposo te traiu. Eu vou te contar aqui, contar para você, minha irmã, e para todos os telespectadores, internautas, rádio ouvintes, se o programa chegar numa rádio, preste bem atenção, em qualquer outra plataforma. Eu estava na rádio, ao vivo,
Na ocasião, era rádio no Rio de Janeiro, 107.1 FM, dirigindo um debate. E aí, então, uma ouvinte de Niterói ligou ao vivo e ela disse o seguinte, e o tema era perdão. Ela disse, olha, eu tinha uma ferida na perna que durou 10 anos. Nada curava aquela ferida, nada cicatrizava aquela ferida. Até que um dia, pastor, eu resolvi perdoar. Eu chegava na igreja, eu cuspia no chão. Gente, eu não sei que tipo de cristianismo é esse que faz um ser humano cuspir no chão quando vê o outro. Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que tem 2 grandes mandamentos. E o primeiro é amar a Deus e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, do 37 até o 40. Mas essa irmã caiu nessa cilada. Mas no dia que ela resolveu perdoar, a ferida fechou. Minha irmã do meio, o que tem a ver isso com você? Seu esposo te traiu. Você não consegue perdoar. Minha irmã, busque ajuda. Quem sabe, não só ajuda do seu pastor, uma ajuda espiritual, mas também ajuda de um terapeuta, um psicoterapeuta. Quem sabe se isso não vai auxiliar. Porque talvez você não perdoe o seu marido e talvez você tenha os seus motivos, obviamente, mas talvez você mesmo não se perdoa. Então me fez ler o psiquiatra mais lido do Brasil, Augusto Cury, colocar no seu livro uma geração de pessoas que se dizem cristã e amam a Deus, mas não conseguem aceitar o seu perdão. E quem não aceita perdão, também não perdoa. Então, e agora? Busque ajuda. E a dica que eu posso te dar bíblica são 2. A primeira está em Mateus capítulo 6, a conclusão da oração do Pai Nosso. Jesus diz o seguinte, se você não perdoar os homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Ou seja, quando eu não perdoo, eu me privo do perdão de Deus liberado na cruz. Então, libere perdão, peça ajuda a Deus, ame a sua família e vale a pena. Olha para esses filhos aí, vale a pena lutar pelos seus filhos, vale a pena lutar pelo seu casamento, vale a pena pedir a ajuda de Deus. Que Deus te abençoe. Tá bom? Deixei um texto, falei que ia deixar 2, vou deixar um. Continua com a gente, vai ter muito mais textos aí. Bom, esse é o programa, O que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, então vem comigo que nós vamos agora conhecer os nossos participantes de hoje. Vamos lá! É isso aí, chegamos, né? Chegamos aí à segunda parte, que a primeira é bem rápida, objetiva, mas já agradeço as suas perguntas. Pode enviar, entra lá no meu Instagram, PR Ailton Bezerra, vai no direct, mande mensagem, vai ser uma alegria respondê-lo. Esse é o programa que a Bíblia diz, eu sou o pastor Ailton Bezerra, e em breve eu vou apresentar para você alguns produtos para abençoar, para enriquecer. Porque até mesmo o profeta Oséias declarou, Oséias 4,6, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. O pecado, o diabo, a mentira não pode destruir a igreja, mas a falta de conhecimento sim. Então, que nós devemos ter conhecimento. O tema de hoje é a minha família está em conflito. E agora? Bom, para responder, estou recebendo aqui meu querido coordenador da Sociedade Brasileira Psicanalítica das Américas, querido doutor Pedro Durval, ele que tem tido uma experiência boa no consultório e também é pastor, escritor, e é um prazer receber o amigo aqui conosco. Qual a expectativa para o tema de hoje? Seja muito bem-vindo. Prazer é nosso, pastor. Bom estar aqui, bom estar com vocês, pessoal de casa aí também. Nossa expectativa é a melhor, cremos que podemos auxiliar, ajudar e compartilhar. Vai ser uma grande bênção. Ok, depois eu quero ouvir um pouco como é que tem sido o consultório. E também nada mais nada menos do que ele também, que também é psicanalista. É o nosso capelão Jorge Lacerda, que contribuiu durante muitos anos aí, pelo menos 10 anos, lidando com muitas famílias, por que não dizer um batalhão de famílias na PEMERG do Rio de Janeiro, quando dirigiu a União Evangélica Militar aqui do nosso estado. Querido coronel, pastor, às vezes Irmão, eu confundo, capelão, servo. Jorge Lacerda, servo de Deus. Que alegria tê-lo conosco, sempre. Alegria minha de estar aqui mais uma vez nesse programa, que com certeza chega ao seu coração. Ninguém mais chega, mas esse programa chega. Chega, né?
Amém, ó. Filósofo é filósofo também, misericórdia. Minha gente, vamos lá, é nesse espírito que vamos falar de um tema tão sério. Minha família está em conflito e agora? Querido doutor Pedro Durval, o irmão no consultório tem tido muitas experiências. A gente sabe que os conflitos são variados. Nós temos conflito ético, conflito estético, conflito moral, nós temos conflito espiritual, conflito em todas as áreas. Sobretudo, os conflitos entre a ética e a estética, talvez, se a gente pensasse em filosofia, os valores, o que são valores vitais, úteis, né? A escala de valores, ela está bem, a pirâmide de valores está bem complicada hoje em dia. Mas dentro da questão ética e estética, ou seja, uma família revela esteticamente uma tranquilidade, uma beleza de família, mas eticamente a gente tem visto muito problema a ponto de ter... só falta acontecer o que aconteceu na igreja de Corinto, que foi uma coisa terrível, né? A ponto de ter ali um meio, ou não sei se meio todo complexo de Édipo, que era o caso do rapaz que tinha relação sexual com a mulher do próprio pai. E o Paulo ficou abismado e falou, gente, o que é isso? Eu não ouço moralidade tal nem entre os ímpios, e vocês estão tranquilos. Quais são os conflitos que o amado pode pontuar para nós? Pelo menos assim, os 4 conflitos que você vê, percebe hoje, além dessa questão ética e estética. O que é interessante, é bom a gente ir direto a um ponto. Tem uma coisa que é sublime, que é aquilo que está ali que a gente enxerga. As pessoas não sabem quem elas são, não têm o conhecimento de si mesmo, como elas funcionam emocionalmente e psiquicamente. Algumas pessoas perduram com uma emoção muito envelhecida. Então nós somos aquilo que pensamos de nós mesmos. Nós somos aquilo que está na nossa estrutura psíquica. Uma coisa que pode nos ajudar a entender melhor isso aí. Você tem e biblicamente falando, já que estamos de família, você tem no capítulo 38 de Gênesis, o Judá, que ele faz a mesma coisa o tempo todo. Já passou muita história, José já não está mais em casa, ele já está mais envelhecido, mas ele tem o mesmo tipo de comportamento. Ele vai se casar com a cananeia, ele vai ter os seus filhos. Quando a esposa dele morre, ele vai se envolver com a prostituta, ele está do mesmo jeito. Ele vai chegar num ponto de melhora muito mais lá na frente, quando José retorna para a vida dele. Aí sim ele vai começar a produzir mudanças. O que nós vemos em consultório? Pessoas que têm o mesmo comportamento e mantêm esse comportamento, nós chamamos de um processo repetitivo, a pessoa faz a mesma coisa, do mesmo jeito, o tempo todo. Então ela sempre obtém o mesmo tipo de resultado. Não há mudança quando eu faço a mesma coisa, do mesmo jeito, o tempo todo. Eu preciso fazer uma coisa nova para obter, então, algum tipo de mudança na minha vida. Então, o que a gente trata em consultório, o que é aquela coisa que a gente procura, é o que está na base. Como a pessoa funciona. Se ela descobrir quem ela é na proporção de seus sentimentos, ela consegue, então, mudar o seu comportamento. Ou seja, então, na tua perspectiva, entre os conflitos que vamos falar, o maior conflito é entre eu e eu. Sim, seria a inteligência intrapessoal prejudicada, eu não saber se relacionar comigo, ou seja, o conflito da persona humana, né? Agora, ele falou uma coisa, querido capelão Jorge Lacerda, muito pertinente, que é a questão de uma máxima, né, que existe, que todo comportamento permitido é um comportamento aprendido. Há teóricos, né, e agora me foge à memória o nome dele, que diz que o ser humano nasce como uma tábula rasa. Há quem discorde, há quem pense diferente. Sobretudo, uma criança até 7 anos é como uma esponja, ela suga, né, todas as informações e conteúdos. Cansei de ouvir isso na universidade. Quando ela faz 12 anos, parece que ela já está formada em seu caráter, no aspecto mais primitivo do caráter, né? É dentro de casa. Então, seria, então, um mau ensinamento, o antagonismo entre a fala, o discurso e a prática? Pode ser, né? Do meu ponto de vista pode ser, mas também tem a questão dos traumas que essa criança sofreu. Porque nós somos resultado de todos os nossos traumas. Dentro da família, fora da família, dentro de casa, fora de casa. E isso a criança vai somatizando, vai ficando lá no inconsciente, os traumas guardados, e depois reflete na vida adulta. E às vezes ela nem sabe o que aconteceu, porque está lá, os nossos guardiões estão protegendo, porque é que nem computador, né? Tem que ter uma senha para jogar para a parte consciente, para a pessoa ter ciência do trauma que ela sofreu. Está guardado, escondido, que às vezes o trauma foi grande, afetou ela de tal forma... O próprio sistema psíquico trava, nosso, né? Faz isso, e só consegue ter a cura desse tipo de comportamento quando auxiliado pelo profissional, né?
consegue chegar à chave que joga da parte inconsciente para a parte consciente. E ela, caramba, aconteceu isso comigo, eu me lembro. E geralmente a pessoa é curada aqui na frente. Aí ela sabe lidar melhor consigo mesmo. Deus me trouxe uma sensação agora, é coisa até de Deus mesmo, eu quero falar isso ao vivo, que essa fala que nós estamos dando aqui agora, Deus vai curar pessoas na família. Sim. Você estava falando, Deus ministrou no meu coração isso, porque tem muita gente sofrendo. E talvez, como diz o meu amigo, doutor Augusto Cury, não que seja amigo, né, que eu não o conheço pessoalmente, mas amigo dos livros, né? Ele diz que o homem controla um carro, uma lancha, um avião, mas não controla seus pensamentos. Não treinamos as nossas crianças a lidar com sim e com não, com perdas e ganhos. Não somos treinados assim. Então, vamos tentar agora pontuar conflitos contemporâneos. Qual que você poderia citar de conflitos de família e como tratá-los, por exemplo? Cite pelo menos 3 conflitos que você vê hoje, perceba. Vamos aproveitar, pastor, é importante a gente também dizer para quem nos acompanha como chegou aí. E por que chegou aí, né? Mas vamos lá, vamos apontar conflito. Vamos falar um tema, uma palavra para a gente poder chegar. Aí a gente vai na origem, vamos lá. Sim. Qual que seria um conflito que você vê hoje nos casais? Conflito? Cita um. Os pais estão desestruturados, quebrados, eles vão acabar educando os filhos quebrados também. Então qual seria o conflito? Conflito educacional. Conflito educacional. Qual outro conflito que você pontua? O educacional tem emocional também. Os pais desestruturados emocionalmente formam filhos desestruturados. Ok. E esse conflito hoje gerado, por exemplo, conflito, talvez como a gente aqui está dentro de um bate-papo muito livre, né, aberto, ele quer falar da causa, eu entendi, a gente vai falar da causa. Mas, por exemplo, esse conflito hoje da informatização. Sim. Por exemplo, hoje é um conflito muito grande, até você mandou um vídeo, acho que foi você. Qual? Não sei se foi você que mandou um vídeo para mim. Foi você que mandou um vídeo para mim, que a Faculdade Mackenzie fez um vídeo? Sim, sim. Então, dessa questão, esse conflito da falta de atenção. Por exemplo, uma criança sem atenção, isso gera um conflito no lar. Então, assim, um conflito cibernético, de saber lidar com hoje, né? Então, eu quero te ouvir na origem, mas é bom citar conflitos para identificar com o telespectador, né? Talvez está tendo um conflito com um filho muito rebelde, talvez está tendo um conflito com a hora sexual do filho ou da filha, talvez está tendo um conflito com um filho que está envolvido com drogas, talvez está tendo um conflito com o marido e, consequentemente, está afetando o desenvolvimento escolar do seu filho e não está sendo produtivo. Talvez está tendo um conflito de lidar com a criança que tem TDAH, talvez está tendo... Mais o quê? Conflito com ela mesma. Ou com ela mesma. Ela é o conflito. Entende? Então, aí vamos falar da origem. Então, todos esses conflitos, obviamente, que tá uma origem, tem uma base fundamental. Sim. Né? Então, nós temos crianças que estão tendo déficit de atenção. Né? Crianças que não estão conseguindo hiperativa por demais. Adolescentes vivendo com transtorno de ansiedade. Chegou qualquer clínico, ó, teu filho tá, quantas contas ele tem para pagar hoje? Qual o problema dessa criança? Conflito financeiro. Conflito financeiro. Mas vamos lá, então fala da origem agora. Então vamos lá, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, para quem está aí nos ouvindo, nos acompanhando, que, como o Lacerda colocou... Quando você quiser, pode olhar para a câmera e se dirigir direto. Isso, dizer o seguinte, quando você revela o segredo, quando você conta o segredo, você tem uma revelação. Quando os irmãos de José contaram o segredo para José, Judá não sabia que era José, e falou assim, nós fizemos algo no nosso passado e por isso nós estamos aqui pagando isso. Quando ele revelou o segredo, a revelação veio. Se você revelar o segredo, você vai viver algo muito especial. Quando Judá contou o segredo, eu e os meus irmãos estamos aqui, porque a gente fez uma coisa no passado contra o nosso irmão Então vamos lá, José. Tu tá trazendo uma prática para sair do problema. Isso, mas não é só isso, a gente tem que entender porque que chegou lá. Isso. Só para eu não perder essa fala da pastor Ailton. Quando você conta o segredo, você recebe uma revelação, que é muito boa e importante, que vai mudar a sua vida. Quando eles contaram o segredo, José se revelou, eu sou José. Então o alívio alcançou o coração de todo mundo. Mas como chegamos aí? A doutora Eva Lakatos, no livro dela de Sociologia da editora Atas, ela falou algo muito interessante. Como é que os padrões vão mudando? Inovação, aceitação, eliminação e integração. Ou seja, uma coisa nova é colocada. A coisa nova tem sempre o intuito de tirar aquilo que é antigo. Aceitação, a gente vai assimilando aquilo ao longo do tempo. Eliminação, vai chegar uma hora que a gente vai ter que escolher entre uma coisa ou outra. O que é antigo automaticamente vai ser eliminado. Não tem como. E aí, integração. Aquele comportamento se tornou um comportamento social e um comportamento familiar. Ao longo do tempo, veio acontecendo muitas mudanças. Nos últimos 20 anos, então, mudança sobre mudança. E aí, o que aconteceu?
o patriarcado foi fragilizado. E isso é um problema muito sério. Automaticamente aconteceu uma outra coisa na mesa. A mesa virou a desfragilização da mulher. Isso é um embrulho que gera um embrólio. Isso. Não estou dizendo que a mulher não seja importante. Porque é tudo misturado, É, o história, próprio antropologia familiar cultural, É tudo. isso aí. Esse é o problema. Não estou dizendo que a mulher não tem o seu lugar, que ela não seja criativa, que não seja competente. O que eu estou dizendo é esse lado ruim da desfragilização da mulher. Porque quando isso aconteceu, o patriarcado enfraqueceu, aumentou, né, a capacidade, a potência dessa mulher dentro da estrutura familiar. A mulher não tem condições de assumir o lugar do patriarcado, que era assim no começo, né? Tudo se resumia e se resolvia em torno do patriarcado. O homem estava ali para dar uma direção, para organizar, para resolver o conflito. Mas quando veio mudando isso com relação ao tempo e o pensamento social que veio nos alcançando, aconteceu o quê? Os papéis inverteram. E quando os papéis invertem, todo aquele que está nessa estrutura, o terceiro que vem, ele vai sofrer a consequência da inversão disso. Porque agora, quando há uma inversão de papéis, pastor Ailton e pastor Lacerda, agora o que acontece? Há uma rivalização entre os dois, entre o homem e a mulher. E essa rivalização vai afetar diretamente essa criança, que é o terceiro que chega nesse lar com esse tipo de estrutura. Então, isso é o problema. Esta é a base. O patriarcado diminuiu, sofreu um detrimento, enquanto a mulher foi desfragilizada, assumiu um papel que não pertence à mulher. Estou falando de papéis, eu não estou desmerecendo a mulher. Você vê isso como o fator preponderante para o desencadeamento desses problemas. De todos os outros processos. Ok. Mas diante disso, só daqui a pouco você continua o raciocínio, aproveitando ali o gancho, né, até na sua área também de formação, capelão Jorge Lacerda, a gente percebe nessa fala dele do patriarcado, a gente vê que a nosso sistema antropológico-cultural, ele vem justamente da formação judaico-cristã. Essa ideia de quebrar isso, quebrou, né? Vamos tirar o patriarca. Eu lembro que teve uma deputada que foi à TV Câmara e ela falou: nós temos que destruir a ideologia do patriarcalismo, nós temos que acabar com isso. Então, a ideia de que eu acabo com o patriarca, eu acabo com o capitalismo, porque o patriarca ele vai lutar para ter sua terra, para sustentar a sua prole. Defender a família. Então, qual a tua perspectiva? O que é esse embrulho, que é um embrulho psíquico, histórico, antropológico, cultural, até embolhei. Teológico. Teológico, um embrulho que vira um embrólio. O que dizer disso para hoje, para a família hoje, esse conflito? O que acontece é que as famílias estão confusas. A ausência do pai, fora essa questão, já tem outros problemas, né, que somam-se a esse. Né? Hoje em dia, por causa de vício, por causa de outras questões, já tem ausência paterna. Sim. E já a criança, a própria família sente a criança mais ainda a ausência paterna. Por que acha que muitos, né, estão enveredando pelo caminho do homossexualismo, por exemplo? A ausência do pai. Eu ia até fazer essa pergunta para você e para ele, e vou deixar aqui no ar para você falar depois dele a seguir. O que vocês acharam da resposta que eu dei? Não, mas continue. Excelente, mesmo porque o CID-10, antigamente o CID-10 até a década de 90, dizia que era doença a questão da homossexualidade. Sim. Agora trocou um pouquinho, dizendo que é um transtorno comportamental, tem a ver com a questão social. Mas, de qualquer forma, continua sendo algo da psique. Então, se uma mãe, um menino é criado só pela mãe, e a mãe muito feminina e transmitindo isso para ele, ele fica com trejeitos femininos. Agora, quer dizer que ele é homossexual? Não. Só que vai chegar à adolescência, ele só vendo mulher, só vendo a mãe, só vendo a avó, o comportamento, ele vendo aquele comportamento e muitas vezes imitando, porque ele precisa de um paradigma, ele precisa de alguém também que a mediatização disso, né? Exatamente. Que hoje em dia é glamuroso. A mediatização é muito forte quanto a isso. Se não tiver um substituto para o pai, pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser etc. Se não tiver esse substituto, vai chegar a época da adolescência, em que geralmente, né, menino, na época da puberdade, tem a primeira experiência sexual, etc., vai começar a achar que é o quê? Homossexual. Quer dizer que seja? Não, é por causa do comportamento. Porque é algo, aprendido o imposto. É porque é algo comportamental. Até a própria OMS hoje diz isso, no CID-10. Não é mais doença, né, mas é um transtorno social. Agora, do ponto de vista teológico, é outra questão. É outra questão. Porque Deus criou o homem e a mulher,
né? Biologicamente, a gente sabe qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Não existe, não tem como, do ponto de vista teológico, né? O homem se tornar mulher, nem a mulher se tornar homem, porque Deus criou distintamente e ele criou a família assim. Pai, mãe, homem e mulher, heterossexuais, para terem seus filhos, mesmo porque biologicamente só se alterar a biologia para ter filho, mesmo assim está difícil. E olhando para essa câmera aqui, deixa eu falar para você. Já estou ouvindo aqui a gente falar esse assunto interessante de conflitos familiares, só que alguém está tentando botar a pecha na questão da igreja evangélica, que é preconceituoso. Não. Não tem questão de preconceito, pelo contrário. Eu acho que as pessoas são o que elas querem ser e cada um faz o que quer da sua vida. Sim. E ninguém tem nada a ver com isso. Agora, o que nós estamos tratando são de conflitos familiares. Esse é um conflito real, né? É um conflito real e que nós somos pensadores, nós não somos alienados e nem alienantes, nós somos pensadores, né? Inclusive tem um teórico, eu estou tentando lembrar o nome dele, que meu HD deu uma falhada, que ele fala sobre mães castradoras e pais omissos. É o que gera esse distúrbio familiar, esses conflitos, né? Inclusive da ordem sexual. Mas vamos lá, você estava numa caminhada e falando de uma base, né? Então, para você, os conflitos têm essa base que começa no enfraquecimento do patriarcalismo, na subjetividade de diminuir a feminina por um feminismo que vem adoecer a mulher para ela tomar uma forma do que ela não é. Mas o que você pode pensar nessa linha? Quando esses papéis são banalizados, a criança fica à deriva. Ou seja, o que a gente faz? A gente acaba construindo o mesmo tipo de padrão emocional nos filhos. Se você pega a corda e dá uma puxada, pastor Lacerda, você encontra na criança o que está nos seus pais, e se puxar um pouco mais a corda, você encontra nos avós também o mesmo padrão comportamental. Como a criança fica à deriva, ela precisa, né? Quero até fazer o uso da Bíblia, o que a Bíblia diz, né? O próprio Jesus ensinou a questão de referência. João, capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, comportamento aprendido, né? E no 19 ele diz, o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Interessante. Okay? Então nós temos pais desestruturados e vamos ter filhos também desestruturados. Nós temos homens e mulheres fragilizados emocionalmente e a gente recebe também no consultório os filhos desse pai e dessa mãe que estão também altamente fragilizados. Eles são inseguros, a estima é muito baixa, porque quando esses padrões se invertem, a criança fica prisioneira de um circuito vicioso e ela fica à deriva. Ela não tem aquele norte, aquele polo, aquela segurança. Ou seja, o que todos nós queremos? Pertencer. Todos nós queremos pertencer. Todos nós estamos num eixo, né, de afeto e de proteção. Todos nós buscamos isso. Mas com essa rivalidade e com essa estrutura fragilizada de pai e de mãe, a criança tende a sofrer fortes impactos e fortes traumas. E vai ser um adulto, depois que vai precisar, né, como a gente recebe nos consultórios, de uma ajuda especializada para poder entender todo o processo que viveu por conta da banalização desses dois papéis que são preponderantes. Então vamos pensar como ajudar esses pais que estão vivendo conflito com seus filhos, né? Como ajudar? A gente falou da questão ética e estética, a gente vê que hoje muitas pessoas estão tendo a sua vida ceifada repentinamente para fazer um procedimento estético. Quantos são aqueles, né, que têm procuram uma clínica clandestina ou não, mas fatalmente acontece, né? Essa questão da gente ajudar, né? Então, querido capelão Jorge Lacerda, como que você ajudou, por exemplo? Você está lá no batalhão, vamos tentar trazer a memória, né? E aí um pai, uma mãe que está sofrendo com um filho que, por exemplo, ele é novo, mas ele está com depressão. Como ajudar essa mãe e esse pai? O que você pode acrescentar? Olha só, o que eu queria dizer antes de mais nada, que você é do jeito que é, e é maravilhoso ou maravilhosa, porque Deus fez assim. Não adianta a gente querer ser igual ao outro, que nunca iremos ser. O que aparece muitas vezes na mídia, nos filmes, são algo inalcançável para a maioria do povo comum, eu e você. Então, eu sou careca, o que eu posso fazer que eu sou careca? Né? O que eu posso fazer que eu sou careca? Né? Eu posso botar uma peruca se eu quiser, mas eu vou estar... Mas é igual o Cláudio Duarte, bota uma fibra capilar. Mas fibra não,
prótese capilar. Prótese capilar. O que é? Peruca. É uma peruca É colada. peruca colada. Você cola ela. Então as pessoas estão querendo ser aquilo que elas não são, para mostrar, né, para os outros algo que realmente ela não é interiormente. Então você assim é maravilhoso porque Deus fez assim, Deus não faz porcaria. Resumindo, então, você é um careca resolvido. Tem que aceitar como é, ué. Tudo bem, você né, passar uma maquiagem para aparecer na câmera, né, vai sair, bota uma roupa bonitinha. Tem algum problema nisso? Não. Beleza. E é até interessante isso. Agora, temos que tomar cuidado que passa disso. Verdade. Que passa disso não é você, é o outro. Então, quando você olha para o outro, você, caramba, mas você está invejando o outro, você está querendo ser o outro. Uma coisa é você, caramba, fulano de tal teve um sucesso na vida e eu, caramba, vou seguir esses passos. Ele vai ser aquele que vai me impulsionar para eu chegar onde eu quero. Uma coisa é isso. Em PNL a gente chama de modelagem, né? Outra coisa, né? Outra coisa é você querer ser aquela pessoa. Verdade. Se você quiser ser aquela pessoa, você vai invejar aquela pessoa e vai chegar um ponto que você vai querer destruir aquela pessoa para ser o que ela é. Meu Deus. E é isso que está acontecendo hoje. Aí, olha só, aí vem a questão. E aí vem a questão do que a Bíblia diz. Talvez o texto mais forte sobre isso, né? E é justamente que nós pais... Eu gostei muito do teu exemplo bíblico. Foi um exemplo interessante que ele deu, né? Uma perspectiva legal, né? Do modelo, né? O pai que trabalha, o filho que trabalha. O filho que não faz nada que não vê o pai fazer. Eu gostei. Parabéns. Mas vamos lá. Outra questão bíblica interessante é Mateus 3, quando Jesus, o Senhor Jesus, Mateus 3, 16, 17, ele entra no Jordão, o céu abre. E o pai diz, esse é meu filho amado e quem eu tenho prazer. Você tem alegria em você, meu filho. E aí você sabe, a gente sabe pela história narrativa neotestamentária, que ele estava sendo preparado para ser enviado para o deserto, para enfrentar o inferno e o próprio diabo. E quando ele vai lá, o diabo quer justamente mexer na sua identidade. Se tu és o filho de Deus. Só que ele ouviu anteriormente, este é meu filho amado. Amado. E quantos filhos nunca ouviram que os pais que o amam? Aí que está o problema. E quantos pais não ouviram dos seus pais, dos avós, que são traumatizados e transferem isso para os filhos? Eu não sei você é beijoqueiro com os filhos? Sou. Você também é? Não, agora, eu não sou tanto quanto a minha esposa. Eu abraço e tal, etc. E você, meu? Beijo, abraço. Eu sou digo que ama, às vezes perdoo. Quando é pequeno, quando vai crescendo, a gente vai... Vai perdendo a graça? Eu gosto mais porque até hoje eu beijo meus filhos adultos. Tá bom. Mas será então que essa não seria a resposta para evitar conflito? Treinar o campo de emoção e trabalhar a motivação, trabalhar a autoestima dentro de um equilíbrio, claro, para não virar também um sociopatazinho doente. Fala aí, o que você pensa sobre isso? Só corroborando aqui com o Lacerda, né? Oscar Wilde disse o seguinte, né? Isso. Todas as outras personalidades já têm dono, então contente-se com a sua, né? Então, já tem dono, a gente não vai ser dono, né? O outro é outro, a gente é a gente. Mas o que é legal nisso tudo é a gente entender uma coisa. Eu não tenho como treinar o outro sem antes treinar a mim mesmo. Não tem. Às vezes a gente quer educar e treinar o outro, e o outro está olhando para a gente e vê que a gente também está pedindo uma coisa que a gente mesmo não faz. Então, como é comportamento aprendido, né? Então é importante que a gente consiga treinar a nossa própria emoção. Isso está na descoberta do nosso padrão, porque tem um padrão. É tudo estrutural. Mudou, né? Banalizou os papéis, mudou a estrutura, voltou lá em cima. Ó. Olha como a gente converge de novo lá. Mudou a estrutura. Mudou a estrutura, mudou todo o comportamento. O problema é sempre estrutural. Eu tenho que entender o que está na minha base emocional, onde ela está rompida, e eu tenho que consertar ali. É a maneira de eu me treinar. Ou seja, eu vou procurar entender como eu funciono, por que eu funciono. Por isso eu gosto da psicanálise. Né? E faço ali a junção de psicanálise com a teologia. Porque dá para fazer sem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum nisso. Eu consigo fazer e não vejo dificuldade. Então, a gente tem que descobrir o que eu tenho na minha base, por que eu funciono. A psicanálise vai dar aquele olhar mais interno, né? Não é, o meu comportamento ele é secundário. A psicanálise quer entender o que me leva a esse comportamento. E é isso que é legal, né? É o que a gente encontra também, Salmo 103, versículo de número 14, se eu não me engano, né? Deus olha para a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Se lembra da nossa estrutura, até Deus fala que nós temos estrutura e que o problema é estrutural mesmo e que nós somos pó. Salmo 139, como Deus criou no entendimento do meu ser, depois foi construindo até chegar ao que eu sou. Até chegar ao que eu sou, exatamente. Na verdade, o Freud vai dizer que o ser humano ele é um eterno vir a ser. Então, sou um ser em construção, constante.
e não ser que não seja no outro. Então, você precisa de modelos, você precisa de amparo, você precisa de autoestima, você precisa de muitas coisas. Mas conclui para a gente caminhar. Mas quando esse meu modelo causou-me um trauma, eu preciso ressignificar em mim mesmo, né? Esse modelo não tem condições de me dar ressignificação. Então, a ressignificação eu O encontro... modelo também é falho. Porque é Então falho. vamos aproveitar... Eu encontro a ressignificação em mim mesmo. Então vamos aproveitar a nobreza que foi citada aqui de José, né? Porque ele ressignificou tanto que quando seus irmãos chegaram lá, atemorizados, até diante do que você disse, porque nós estamos aqui, porque a gente fez coisa errada lá atrás. Eles disseram, né? Olha, ele falou, Deus me deu 2 filhos, um Manassés e outro Efraim. Deus me fez esquecer dos trabalhos pesados da casa de meu pai e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Essa grandeza de José, ele conseguiu aonde? Será que foi algo só divino ou teve alguma coisa? Porque você sabe que o pai dele fez para ele uma túnica que tinha cores diferenciadas. E por causa dessa diferença, por causa dessa... E o engraçado que eu acho na Bíblia Tudo é legal. adulto, né? Não, sabe o que eu acho da Bíblia que é legal? Porque o primeiro casal teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí se Deus fosse um Deus hipócrita e o evangelho fosse um evangelho de gente hipócrita, esconde, não fala não, vai pegar mal pra gente. Bota pegar pra mal. Não vai ficar legal não. Agora você vê um outro caso do pai que abençoa José, seu filho, e os irmãos, movidos por inveja, forja seu homicídio, sua morte. E lá na frente ele se ressignifica. Então vamos lá, gente, para a gente ajudar, começando aqui com Lacerda, olhando para aquela câmera ali, fala para o nosso telespectador como ajudar seu filho e sua filha a se ressignificar. É importante a resposta objetiva agora, porque eu preciso ir para a segunda parte, que foi a segunda pergunta do programa, para a gente tratar a questão do perdão. Vamos lá, olha lá e manda. Do ponto de vista psicológico, psicanalítico, você precisa ver os seus próprios erros, aonde estão os seus traumas, para você poder solucioná-los e ajudar seu filho. Ponto. Do ponto de vista teológico, Deus é amor e te ama. E se você buscar em Deus o perdão, com certeza ele vai te ajudar a criar seus filhos. Porque José tinha uma questão, a vontade divina na vida dele, sim, mas ele confiava em Deus. E por isso ele transformou o quê? Aquela situação caótica, todas elas que ele vivenciou, ele tirou forças. Não, engraçado que ele falou, foi o Senhor quem me trouxe. Foi o Senhor porque ele tinha fé. Quem me colocou aqui. A fé é fundamental. A fé, o propósito de vida, a vocação, ter um alvo, um objetivo. Então, mediante você está falando, então será que a gente está falhando em ensinar a fé? Porque a Bíblia... Sonho. Então, ensinar as pessoas porque a Bíblia me apresenta uma fé geracional. Sim. A Bíblia é geracional. Você tem tanto na visão veterotestamentária como neotestamentária. Na visão veterotestamentária, você tem Deus apresentado como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um avô, um pai e um filho. Consequentemente, na visão neotestamentária, 2 Timóteo 1, 5 até o 7, Paulo destaca em Timóteo, dizendo a fé sem fingimento, que habitou primeiro em tua avoloide, depois na tua mãe Eunice, e eu estou certo que ela habita em você. Então, estamos errando no campo da fé, então? Sim, por quê? Às vezes, a aparência para fora na igreja, para os vizinhos, é uma coisa, dentro de casa é outra. Ok. E olha, criança vê... Olha, eu não consigo ouvir o que você está falando porque o seu exemplo está me arrastando. Ou seja, um equívoco que gera conflitos. Exatamente, porque as pessoas pensam que, por exemplo, é ir à igreja ou participar de um culto. Não é. É prestar um culto, é adorar, é servir, é questão de comportamento. Adoração é comportamento constante. E se a criança, a pessoa da família não vê esse comportamento também, ela, vai ter algo errado. Aqui é uma coisa... Aqui dentro de casa é outra, tem que ser o mesmo comportamento. Esse é o grande problema. Porque somos falhos, somos limitados e erramos também. Então para a gente, ainda nessa veia, para a gente falar do perdão daqui a pouco, já está quase no fim do programa, então o que pensar então daquele querido servo, né, que foi uma bênção, o sacerdote Eli, que cuidou tão bem do filho dos outros, que é Samuel, filho de Ana, que virou um profeta, mas não tinha autoridade com seus filhos. O que você pode dizer desse caso? Pastor, o que é bom a gente entender no processo? Fazendo junção do Lacerda. Faltou a mãe. Que o senhor está... Faltou a mãe, né? No caso faltou dele. A mãe, né? Vai lá, desculpa. Vai lá. O que é bom entender no processo? Tem outros casos. Você tem o caso de Samuel. Samuel foi ímpar e os filhos de Samuel
tiveram o coração desviado. Isso. Só buscando um pouco mais da história de Samuel, a gente pode entender por que os filhos de Samuel se desviaram daquela maneira. Se a gente buscar com carinho, a gente vai encontrar detalhes em Samuel que são detalhes que podem ter influenciado Mas os vamos filhos lá, dele. mas é interessante porque será também, porque também tem uma questão, você falou uma coisa interessante, tem pais também que estão em crise. Porque, vamos lá, beleza, vamos encontrar em Samuel. Uhum. Mas também os filhos também não tomam decisões? Sim. E aí ele já tomou na fase adulta. Então a decisão dele tá viciada, condicionada, interpelada pela ação do pai, então ele está pagando o que o pai fez? Como é que é isso? Isso é um negócio meio complexo. Não estamos Então, tirando porque a gente está falando para a gente... Vamos estamos tirando a responsabilidade, Isso. mas estamos falando em ordem, né? Em ordem. Primeiro daquilo que vem de lá, depois daquilo que vem de cá. Por exemplo. Por exemplo, você vai ter um Judá que perdeu os filhos quase todos. O Selá se salvou, sabe lá por quê, mas mesmo assim é um menino sem atitude. Por conta de quê? Exemplo do seu próprio pai. O que a gente precisa pontuar e precisa entender, pastor, nessa dinâmica? Nós construímos uma imagem e a vendemos. Né? Esse é um erro da família. Não tem família perfeita. Não adianta construir uma imagem. Eu sou José. Vou pegar José, já que ele foi citado. José estava no Egito com muito problema, estava com muito problema. Mas não foi o maior teste de José. Ele dizer aquilo antes dos irmãos chegarem é uma coisa. Aquilo ser realidade quando os irmãos chegaram era outra coisa. O meu amor não é testado quando tudo vai bem. O meu amor é testado quando alguém faz alguma coisa contra mim. Aí eu vou saber se de fato eu amo. A minha fé não é testada em momentos de paz. A minha fé só se mostra para mim quando eu estou num tempo de crise. Então, eu nunca vou revelar fé, amor, esperança em tempos de paz. Eu vou revelar isso no tempo da crise, no tempo da tribulação e da angústia. Ou seja, para fora da minha casa, eu posso vender uma imagem para eu ser aceito socialmente. Mas lá dentro da minha casa, é muito mais complicado manter a imagem. Eu estou nu para aqueles com quem eu convivo. Eu estou nu para minha esposa. Continuamos com problema ético e estético. Isso, eu estou nu para meus filhos. A estética religiosa é uma coisa, a ética é outra. Exatamente. Que é a prática. Aí a espiritualidade entra, porque a espiritualidade faz com que olhemos para nós mesmos. Muito bem, mas vamos lá, gente. Esse é o programa que a Bíblia diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e com muita alegria nós estamos aqui discutindo o assunto. Minha família está em conflito, e agora? Então a gente tem abordado aqui, junto com nossos colegas, que os conflitos eles têm base, eles têm causa, eles têm a casuística. É bom dizer também que na minha fala eu instiguei ali o nosso doutor Pedro, só que é o seguinte, a gente, Bíblia, o programa que a Bíblia diz, a gente sabe, em Ezequiel, capítulo 18, verso 3 e 4, o Ezequiel vai dizer para Israel, nunca mais vocês vão falar esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos que se botaram? De forma nenhuma. Todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como a alma do filho, e a alma que pecar, essa morrerá. E também é bom fazer uma correção importante, porque às vezes a pessoa pega a parte da nossa fala e muda, né, o que foi dito, por questões de interpretação. Romanos 14, 12 diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então você, filho, que vive culpando seu pai e sua mãe pelos seus erros, equívocos e fracassos, quer dizer o seguinte, o maior culpado é você mesmo. Ou você resolve mudar, ou você também, no final de tudo, ainda vai para o inferno. A verdade é essa, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. E é bom dizer também que o filho pródigo, ele teve que voltar por conta própria. Ele teve, Lucas, capítulo 17, 15, 17, caindo em si. Tem muitos filhos aí ouvindo agora, tem que cair em si, meu irmão. Não, porque meu pai foi embora, porque minha mãe foi, meu pai também foi embora, irmão. Eu tinha 10 anos, estou vivo aqui. Teu pai foi embora, tu tinha 12, né? Tinha 11 anos. Tinha 11. O meu foi embora vivo. Mas vivo estava morto. Depois morreu muito novo. O teu tá vivo, né? Mas o teu, por um período da tua história, até onde eu sei, também parece que estava meio sumido da história. Então, aí você faz o quê? Você se vitimiza ou você reage? Então, programa que a Bíblia diz, motivação para você. Reage, meu irmão. Confie no Senhor, tenha fé, busque solução. Amém. Nós estamos em poucos minutos do programa para terminar, mas a segunda pergunta foi importante. Me perdoe cortar vocês, mas não tem como a gente falar tudo e nem dar uma aula, né? Você quer estudar com a gente? Daqui a pouco você vai dar os contatos. É o nosso coordenador, é o Dr. Pedro Val, da Sociedade Psicanalítica das Américas. A Sociedade Brasileira Psicanalítica das Américas. Falei certo? Falei, né? Sociedade Brasileira Psicanalítica das Américas. Das Américas, é isso aí. Quase que eu confundo a bola. Mas vamos lá. A pergunta foi, né? A irmã anônima do Meia, ela diz que o marido traiu e não consegue perdoar. Bom,
Querido doutor Pedro Durval, como é que você faz para ajudar os pacientes ou ovelhas a liberar o perdão? A gente só consegue liberar perdão quando a gente se encontra com a gente mesmo. Porque quando eu me encontro comigo mesmo, eu entendo as minhas fraquezas. E passo a entender um pouco melhor as fraquezas do outro também. Então José não encontrou o anjo, ele encontrou ele mesmo. José, sim, todo o processo de José levou José a se entender. José não, Jacó. Jacó. E Jacó. se ver dentro de um plano de Deus. Já que a gente está falando isso aqui, eu quero então compartilhar algo muito rápido, pode ser uma fala muito contundente para você que Olha para a câmera lá e manda brasa. Pode ser muito contundente. É um encontro comigo mesmo. Aos 30 anos eu tive um encontro com aquele Pedro desestruturado, fragilizado, com muita lama para tirar de dentro. E eu fui fazer terapia e passei por um processo. E eu comecei a fazer restituições comigo mesmo, com meu pai, com a minha mãe, meus irmãos. Falei com todo mundo, para colocar de fato no lugar. Foi um processo muito doloroso, muito difícil. Eu vou dizer de 30 anos para cá. De 30 anos para cá, né, vou fazer 50, estou a 2 passos de fazer 50. 30 anos para cá, eu tenho mantido um comportamento. 2 passos, dá 2 passos aí, 50. 50, né? Eu tenho mantido um comportamento. Todas as vezes que eu encontro meu pai, eu abraço e beijo meu pai. Quando eu fiz isso pela primeira vez, ele me disse coisas que eu jamais diria para minhas filhas, né? Mas tudo bem, foi o desafio. Eu já tenho imaginado. De 30 anos, eu não estou nem falando até os 30 anos, estou falando de 30 anos para cá. Estou falando de 20 anos. Eu encontro meu pai, abraço e beijo, abraço e beijo. Para minha felicidade, surpresa, mas eu estava bem e não esperava isso, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Para minha felicidade, depois de quase 20 anos, presta bem atenção você que está nos ouvindo aí, que as coisas demoram, né? Mas eu mudei foi o Pedro, não o meu pai. Depois de quase, não estou nem falando de até 30, estou falando dos últimos 20 anos. Para minha surpresa, eu cheguei na casa do meu pai, ele abriu os braços, me abraçou e sorriu. Eu estou há 20 anos abraçando um homem que fica duro porque não teve isso. 20 anos. Quando eu me encontrei comigo, eu liberei o perdão para ele. Vamos aplaudir, garota! Maravilha divina. 20 anos. O Coluna Gabriel Dias também é terapia coletiva. É isso aí. Vídeo, teleconferência. Vamos lá, gente. É verdade, muito bom. Mas é real. Mas vamos lá, querido capelão. Como ajudar essa pessoa? Ele já contou, encontrar com ele mesmo. Isso. Qual seria a sua outra fala? Ou a mesma, ou não sei. Vamos lá. O perdão é importante não para quem recebe, mas para quem pratica, porque você tira um peso da sua consciência, você não adoece. Então, perdoe não por causa do outro, porque você quer ser feliz. Opa, que maravilha! Muito bem, estamos a 5 minutinhos para fechar o programa e eu quero já deixar para você uma resposta bíblica, mas vou deixar para o final. Vocês me lembram, não esquecer? Vou deixar para o finalzinho. Mas vamos lá, nesse finalzinho de programa sobre conflitos, né? Minha família está em conflito agora e a gente viu diversos conflitos. Conflitos financeiros, nós nem citamos nada, né? Tem gente que compra o que não pode, com o dinheiro que não tem, aquilo que não precisa, e depois fica, para que eu comprei? Eu fiz isso? Tem muita gente sofrendo de sublimação psiconeurótica para poder se desvencilhar de problema, começa a consumir. Bom, é um problema sério. Mas vamos lá, considerações finais dos colegas, o que vocês têm a falar ainda do tema de forma geral, fazer um resumo agora, para depois então dar os contatos e nós fecharmos assim o programa de hoje, que passou rápido, né? Demais. É sempre assim. Sempre assim. Mas vamos lá, começando aí com o meu querido Jorge Lacerda, capelão. Qual seria o resumão? Passa a régua aí em tudo que foi dito. Bom, ame e perdoe enquanto há tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Muito bem. Desse jeito. Resumo bom, hein? Resumo bom. Ame e perdoe. Hoje, agora, porque amanhã pode ser muito tarde. É verdade. Enquanto há tempo, Enquanto há tempo. Isso para você ser feliz, não por causa do outro, é por sua causa. Agora, Pedro Durval. Quero deixar o conceito científico de perdão, né? Não é nem bíblico, é científico. Perdoar é abrir... Científico, não é bíblico, é científico. A ciência diz que perdão é isso aqui. Perdoar é abrir mão do direito de se sentir ressentido e nutrir até mesmo amor pela outra pessoa que lhe causou alguma coisa. Isso é o conceito científico. Mas eu quero também dizer o seguinte, aprenda a falar sobre os seus sentimentos. Fale o que você sente. Não faça silêncio, né? Tá cheio de texto bíblico dizendo assim, não silencie. Davi falou, guardei silêncio até o meu corpo sofreu. Os meus ossos sofreram. Salmo 32, Davi. Salmo 32. O efeito psicossomático de não jogar para fora. Mateus 15, 18. Tem alguma coisa contra o seu irmão? Vá até ele e fale. Tiago 5,16. Verbalizar, confessar, né? Vou colocar para fora. Mas tem gente que só fala fofoqueiro, cara. Tem gente que só fala para fofoqueiro. Tem o recurso da oração e quando não conseguir, não sabe orar, não conseguir, procura um psicanalista que você vai falar, ele vai te ouvir.
Vamos lá, então. Beleza, gente. Fechando aqui o programa, e para mim pegar os contatos dos colegas, eu quero deixar para você, cristão, você não cristão, uma coisa do mundo espiritual. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo libera uma palavra muito forte. Ele fala assim, ó, a quem perdoais alguma coisa, também eu. E se eu tenho perdoado, eu faço na presença de Cristo e de vós, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus ardis. Então, o apóstolo Paulo declara que quando a igreja, o servo de Deus, o cristão, a família, não perdoa, você está abrindo concessão, você está abrindo brecha para Satanás agir. Você não pode ignorar os seus ardis. Muitos casamentos são destruídos, muitas vezes os homens, nós homens, falhamos em falas, palavras que machucam. E a mulher tem um problema chamado registro, não é nem automático, é registro duradouro e quase eterno da memória. Ela não esquece, relembra. E o homem tem mania de esquecer. Então, minha irmã, perdoe seu esposo, não abra lugar para o Satanás, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus avós, perdoe, porque o perdão, traz cura e traz solução. Vamos lá, seus contatos, meu querido Capelão Jorge Lacerda, tá bombando lá no Instagram, e live toda segunda, e o curso, Lacerda. E vai dar, tem agendas aí para outros estados para falar. Fala pra gente aí. Só me procurar lá, Capelão Jorge Lacerda, lá no Instagram, que a gente vai dar maiores informações, mas graças a Deus, Deus tem nos usado aí para abençoar. E os livros estão indo? Estão indo. Temos aí, se você não adquiriu Bíblia, é só entrar lá e clicar no link da Bíblia que você vai ver lá um cursinho de capelania, Descomplicando a Capelania. Já está lá o curso? Já está o curso. Que maravilha. Já tem o livro também. Está em plataforma? Está onde? Desculpa. Está na Hotmart. Então, clica lá no link, vai ter tudo explicado. Que legal. Se você se interessar. E toda segunda tem uma live sobre capelania, sobre teologia. A base é capelania, mas a gente vai tá buscando o braço da filosofia, da teologia, da psicanálise também, mas devagarzinho. Mas a base é capelania. Obrigado, querido. Bom estar contigo aqui. Valeu? Alegria minha. E esse programa de hoje, com certeza, Deus curou pessoas. Mas vamos lá, doutor Pedro Durval, fale para mim sobre a Sociedade Brasileira Psicanalítica das Américas, turmas abertas, fale o seu telefone para quem quer ir no consultório, precisa de um tratamento, de uma psicoterapia, fala com a gente. Isso aí, queremos convidar você que quer fazer parte desse grupo seleto aí com a Sociedade Psicanalítica das Américas, né? Nós temos turmas em Nova Iguaçu, temos turmas em Duque de Caxias. Então entre em contato conosco aí, vem estudar com a gente, vem ser um profissional da área, vem ajudar, né? Já que as famílias estão com problemas, a gente tem que formar pessoas para dar suporte. Qual o telefone para a pessoa que está interessada, o WhatsApp para a pessoa que deseja se formar um psicanalista? Eu vou estar trazendo para o nosso programa o que a Bíblia diz, a Bíblia apologética com os apócrifos. É uma Bíblia que eu comentei, foi lançada no Brasil, e também outros materiais, para que você possa adquirir e também ajudar e cooperar com o nosso programa. Muito obrigado, Dora. Dora é a maquiadora, Dora Ray, para encontrar. Qual é a página lá, Dora Ray? Dora Ray? Dora Ré. Dora Ré. Dora Ré, vai lá no Facebook, Instagram. Dora Ré. Esqueci, pastor, uma coisa que é importante também, de uma outra rede social minha, se você quiser me encontrar, Facebook Pedro Durval, você vai me encontrar também no Instagram, conversa_no divã. Ok, conversa no divã. Beleza, gente, Deus abençoe a todos. Dora Ré, no Facebook, encontra ela lá. Obrigado a toda a produção, esse foi mais um programa que a Bíblia diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e vamos resumir com a palavra, perdoe. Vamos dizer isso? Perdoe.
Deus abençoe. Hoje, né? Perdoe Dá hoje. tempo. Valeu, gente. Tchau.